Perfeito, pessoal. Nessa mentoria eu vou comentar com vocês os maiores erros que eu acredito que as pessoas cometem na hora de aprender um novo idioma. Mas antes disso, gostaria de falar um pouquinho sobre a importância do inglês, tá? O inglês é hoje uma das línguas mais faladas no mundo. Pesquisas apontam que de 1 a cada 5 pessoas no mundo falam inglês, né? Ou falam ou entendem inglês. Então ela tem mais de 400 milhões de falantes nativos e é um dos idiomas oficiais de mais de 50 países. No mundo das oportunidades internacionais, o inglês é a principal língua também. Porque, como eu comentei com vocês já em algumas mentorias, talvez você está aplicando para um país que o inglês não seja língua oficial, sei lá, tipo França, algum país na Europa, ou até um país na África, ali no Oriente Médio, ou na Ásia e afins, enfim. Então, talvez não seja língua oficial, mas é muito comum que as universidades, as empresas, as escolas sejam conduzidas em língua inglesa, porque é um idioma oficial do mundo, assim, né? É o idioma que as pessoas acabam tendo em comum normalmente. Então, é o idioma mais necessário. Quando você sabe inglês também, você se torna muito mais atraente para os empregadores e para as universidades. Mesmo que a universidade, a aula seja conduzida em outra língua, que pode acontecer, se você sabe inglês, isso dá um up muito grande no seu currículo, tanto para a universidade quanto para empresas. Aqui no Brasil, pesquisas apontam que pessoas que têm o inglês como segunda língua ganham X% a mais do que quem não tem. Então, esse é realmente um diferencial que você pode ter no seu currículo. As melhores universidades do mundo são conduzidas em língua inglesa, então elas estão localizadas ali nos Estados Unidos, Canadá, algumas na Europa também, e elas são conduzidas em inglês. Então, para você chegar nessas universidades e nessas oportunidades, você vai precisar do inglês. Um ponto importante para a gente comentar desde o início agora nesse módulo é que você não precisa ser fluente em inglês, você nem precisa normalmente ter o inglês avançado, mas sim você vai precisar do inglês. Então já tirem da cabeça de vocês aquela coisa assim, Maria, não tenho nada de inglês, tenho zero inglês. Consigo aplicar para uma oportunidade? Consegue, se ela não for conduzida em inglês, tá? Então assim, Maria, eu não sei inglês. O que você pode fazer até lá? Aplicar para programas que ocorrem em português, por exemplo, como tem a Lala, tem o ProLeader, tem alguns programas que ocorrem em português. Tem menos quantidade? Sim, mas é uma possibilidade. Então, tirem da cabecinha de vocês essa, não sei inglês, vou aplicar para uma universidade americana e vou aprender do zero inglês. Isso não existe. O que existe talvez você não conseguiu nota X no teste de proficiência, mas você foi muito bem em todos os outros pilares, você sabe inglês, você só não sabe tão bem, e a universidade dá um tempo a mais para você estudar, te dá um curso lá dentro, alguma coisa assim pode acontecer. Sobre intercâmbio de inglês, antes que alguém já fale alguma coisa, como que funciona? Provavelmente você não vai encontrar um intercâmbio gratuito para você aprender inglês ao redor do mundo, porque isso é lógico, né? Por que alguém vai te pagar para você aprender a língua se você não for entregar nada em troca? Então, isso não existe. O que existe é, por exemplo, Maria, eu vou fazer um work and travel, então eu vou ir trabalhar num hostel, num restaurante e tal, e lá eu vou melhorar o meu inglês. Isso acontece, tá? Mas com certeza você tem que ter pelo menos o básico para você chegar lá. Maria, eu vou aplicar para um intercâmbio. A Universidade X ensina inglês. Dificilmente vai ter bolsa de estudos, tá? O que é exceção à regra? Bolsas que são dadas por bancos e algumas instituições, como, por exemplo, o Banco Santander. Ele tem uma lista de bolsas de estudos que, às vezes, contempla aprender um novo idioma em outro lugar. Enquanto você aprende o inglês, você ensina o português. Isso pode acontecer, tá? Então, isso pode acontecer. Só que não tem, é muito difícil você encontrar uma universidade que dá um curso gratuito de inglês para você ir de graça para a universidade e aprender inglês. Isso você não vai encontrar. Você vai encontrar algum trabalho que você tem que dar alguma coisa em troca para eles te ensinar inglês ou alguma coisa nesse sentido, tá? Mas já desmistificando esse conceito para você. Agora sim, maiores erros na hora de aprender inglês. Um dos maiores erros agora é o que você estava acreditando, que talvez tenha uma oportunidade, sei lá, vai te pagar para você aprender inglês. Isso não vai acontecer. A não ser que você já tenha um inglês intermediário, você aplica para um summer job, lá você melhora o seu inglês enquanto você trabalha. Aí sim, isso pode acontecer, tá? Mas, além disso, outro erro muito comum que eu vejo quando as pessoas estão aprendendo o inglês é você não ter um objetivo em mente do porquê você quer aprender inglês. Porque, gente, não é legal. Normalmente não é legal para a maioria das pessoas você aprender uma nova língua. É difícil, tá? Mas a partir do momento que você tem uma motivação e você entende, cara, se eu não aprender inglês, eu não vou conseguir realizar tal sonho meu, isso pode te ajudar. Outro erro muito comum é você pensar que só frequentar as aulas ali é suficiente. Então, se você está participando de um curso, ou as aulas da escola, alguma coisa assim, não é suficiente você ter contato com inglês 2, 3 vezes na semana.
Então, independente se você está num curso aí, você vai levar, sei lá, 5 anos para aprender inglês, você ter contato com o inglês 2 vezes na semana. Então, não façam isso. Isso não faz sentido. Você tem que ter contato diariamente com o inglês ou com outra língua que você está aprendendo. Próximo erro muito comum é você ter vergonha de conversar inglês quando você está aprendendo. Então, a partir de certo nível, né, quando você já consegue se comunicar e entender um pouquinho, é essencial que você busque outras pessoas ou outra pessoa para você estar conversando e praticando, porque é assim que você vai melhorar o seu speaking. Você só vai aprender a falar inglês falando inglês. Então, não tenha medo do julgamento. As pessoas não estão nem aí para você. E quem já aprendeu inglês sabe que é difícil, então ela não vai te julgar. Normalmente, quem te julga é quem nem sabe a língua, tá? Próximo erro muito comum é você pensar que vai aprender em pouco tempo. Então, aqui na Uvnis, eu vou deixar isso claro desde o início, eu não prometo que você vai aprender inglês em 1 mês, 2 meses ou 3 meses, porque isso não existe. Isso não existe. Não existe. Repitam comigo, isso não existe. Porque eu aprendi inglês sozinha, eu aprendi inglês em casa também. Então, eu tentei todos os métodos possíveis para aprender inglês e eu não aprendi inglês em 3 meses. Então, não que eu seja uma gênia ou uma referência de alguma coisa, mas eu já aprendi muitas outras coisas em menos tempo do que isso, e com o inglês não foi, tá? Então, mesmo quem vai fazer intercâmbio, fica 3 meses morando em outro país, você não vai desenvolver um nível avançado do inglês em 3 meses. Você precisa de alguns anos para você desenvolver um nível avançado. O que você pode fazer? Talvez você está no iniciante, você dá um up ali, talvez, para o intermediário. No máximo, vai acontecer isso. Mas não comecem estudando inglês já estabelecendo meta. Ah, Maria, tem que aprender inglês em tantos meses. Cara, você só tem que melhorar seu inglês. Leva o tempo que for, tá? Porque tem pessoas que levam a vida inteira e não melhoram o inglês. Então, leva o tempo que for, melhore o seu inglês continuamente. E ele nunca vai ser perfeito, então não tem um ponto de chegada para você alcançar. Você tem que melhorar todos os dias, tá? Aprender inglês pensando em prazo é um erro muito comum. Então, sua preocupação não tem que ser você melhorar seu inglês em 2 meses, tem que ser você melhorar seu inglês nos próximos 2 meses, 3, 4, 5, 6 próximos anos, tá? Outro erro muito comum é você colocar a culpa nos outros. E aqui na Uvnis a gente já falou, nesse momento que você está assistindo essa mentoria, sobre os tipos de mindset. Então, por favor, vamos cancelar mindset fixo, mindset de, não sou capaz, isso não é para mim, que não sei o que, não sei o que. Esse mindset é excluído da nossa comunidade, tá? E mindset fixo também é você se vitimizar. Então, aqui não é para você estar culpando o método, você está culpando o vizinho, o cachorro, o livro, o fulano que falou, que latiu. Esquece o outro. O seu aprendizado de inglês é sobre você. É sobre a sua forma de entender a língua, é a sua forma de encontrar o seu método de aprendizado que funcione para você. Porque talvez o que funciona para um não funciona para o outro. Então, não coloque a culpa no outro. Aprender uma nova língua não é fácil. Então, não se cobre para que seja fácil. Outro erro é a falta de planejamento e organização. Então, é essencial que vocês criem uma rotina de estudo, um cronograma de estudo, para você conseguir estudar todos os dias e evoluir na língua inglesa. Como eu falei, se você tem acesso ao inglês 1, 2 dias na semana, você nunca vai aprender inglês. Ou você vai demorar muitos anos para aprender. E, cara, nem sempre a gente vai estar motivado para sentar e estudar inglês. Por isso, você precisa ter um planejamento, uma organização de saber o que você vai estudar naquele dia, o que você vai fazer, o que você não vai, e afins. Então, é muito importante que você tenha essa organização pessoal de entender o que você vai estar fazendo cada um dos seus dias para que você passe por todas as habilidades da língua inglesa ou do outro idioma que você está aprendendo. Tá? Então, esse, na minha opinião, são os maiores erros de quem está aprendendo. Você se auto-sabotar, você se preocupar com a opinião do outro, você achar que você não é suficiente. Em geral, você tem um mindset fixo. E a gente já falou que aqui na Uvnis, mindset fixo não é permitido. Então, eu sei que isso não vai acontecer com você, tá bom? Então, vamos para as próximas mentorias, falando mais sobre como aprender um novo idioma.